Deus marcial regrediu ao nível 2. Capítulo 697. História paralela 26. Esta é minha irmã. Seong Ji-han relembrou a antiga bruxa do vazio. Naquela época, era claramente a figura petrificada de Seong Jia, preso por 5 correntes. Mas agora, apenas o nariz e os olhos eram claramente visíveis dentro da densa névoa roxa. Isso. O que é isso? Por que parece tão distorcido? Christopher, que observava com olhos confusos, gradualmente começou a perder o foco de suas pupilas. É semelhante aos sintomas que Jin Yuhua me mostrou da última vez. Mesmo que aqueles olhos e nariz pertencessem a Sang Jia, ela era uma entidade sobrenatural coberta pelo vazio. Foi por isso que estava afetando Christopher, que era protegido pelo domínio azul. Foi um alívio que ele não estivesse enlouquecendo tão rapidamente quanto Jin Yuhua. Suoshi. Seong Ji-han rapidamente virou o corpo de Christopher e cobriu os olhos. Deus marcial, por que de repente? Você também não sentiu? Se você quer morrer, então olhe. Ah, eu entendo, vou ficar assim. Então, Seong Ji-han virou-se para Yeon-sea. Ao contrário de Christopher, ela olhava para frente com uma expressão normal. Você não vê nada de estranho? Sim, estou bem. O que você quer dizer com parecer estranho? Como da última vez, quando você viu a raça alienígena, você a viu quebrada ou algo parecido? Você tem algum desses sintomas? Não, posso ver claramente os olhos e nariz da estátua de pedra revelados na aura roxa, certo? Yeon-sea piscou ao dizer isso. Parece que já vi isso em algum lugar. Olhos e nariz, e também uma forma de pedra, por isso. Yeon-sea não achava que fosse da mãe dela. Mas, como se não fosse estranho, ela inclinou a cabeça e deu 1 ou 2 passos à frente. Então, grrr. Junto com o som da pedra sendo moída. A luz começou a brilhar nos olhos petrificados. Ziz. Um raio de luz roxo se estendeu direto para Yeon-sea. O que é isso? Seong Ji-han imediatamente estendeu a mão e bloqueou no meio do caminho, mas... SSS. Uma parte da névoa vazia se dissipou. E a partir daí começaram a aparecer lábios petrificados. Como você está vivo? E quando uma voz inexplicavelmente infamiliar saiu de lá, Yeon-sea arregalou os olhos. Aquela voz. Antes que ela pudesse terminar a frase. Fuga, uma ilusão. Mesmo assim, serei enganado novamente. Vou capturá-lo inúmeras vezes. Pá! O vazio que cobria a bruxa do vazio começou a se estender em direção a Yeon-sea de uma só vez. Claro. Bang. Antes mesmo que pudesse alcançá-la, o vazio foi bloqueado pelo domínio azul e explodiu no ar. SSS. À medida que o vazio desapareceu, a entidade interior revelou sua forma. Uma estátua roxa que era exatamente como Seong Jia. No entanto, a superfície de seu corpo de pedra estava inteiramente coberta por camadas e mais camadas do diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios. As únicas partes vazias foram os olhos e o nariz que foram revelados pela primeira vez. O diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios já havia se estendido até sua boca. Mãe, mesmo que todo o seu corpo estivesse coberto de símbolos. Assim que o vazio se dissipou, Yeon-sea percebeu que a estátua se parecia exatamente com Sang Jia. Sua voz e sua aparência eram as mesmas de sua mãe que ela lembrava. Realmente mãe? Seong Jia, concordando com a pergunta de Yeon-sea. Pá! Atirou no vazio em direção a Yeon-sea mais uma vez. Isso é incrível. Parecia que ela era ainda menos comunicativa do que a bruxa do vazio anterior. Seong Ji-han bloqueou o vazio que veio até ele de forma imprudente, vez após vez. Então. SSS. O símbolo dos 8 trigramas dos 9 palácios que cobria a boca de Sang Jia desapareceu temporariamente. Falso, saia do caminho. Ela gritou bruscamente enquanto olhava para Seong Ji-han. Ela o chamou de falso, aparentemente certa de que Seong Ji-han não era seu irmão mais novo. Em vez de apenas atirar o vazio em mim, por que você não me conta o que quer fazer? Você não sabe o que acontece quando o vazio toca um humano? A bruxa do vazio, que olhou para ele por um tempo com as palavras de Seong Ji-han. Lentamente abriu a boca, aparentemente julgando que não conseguiria romper suas defesas. Estou grato por você ter salvado minha filha, mas o seu papel termina aqui. Junto com minha filha, deixarei este mundo. Deixar? Sim. Então. Ziz. Uma janela de missão apareceu diante dos olhos de Sang Ji-han. Escolha uma das 2 missões. Ao contrário de antes, esta missão veio com escolhas. Seong Ji-han olhou para a mensagem que se seguiu. 1. Permita a assimilação do vazio de Yeon-sea. Permita a assimilação do vazio de Yeon-sea. Yeon-sea aceita o vazio e se transforma na bruxa do vazio. As 2 bruxas do vazio partem para um mundo exterior não manifestado, e o atual Yeon-sea desaparece completamente. Recompensa, azul mais 100, luz branca mais 10. Uma recompensa gratuita, apenas por entregar Yeon-sea aos braços da bruxa do vazio. Em particular, a estatística azul 100 era uma habilidade que, se obtida,
poderia facilmente derrotar Dongbang Sak dentro do diagrama de 8 trigramas dos 9 palácios. Eles estavam apenas dando uma recompensa tão grande se ele simplesmente afastasse Yoon-Sea. No entanto, Luz Branca 10, você disse? Luz Branca, que era o poder de Mitra e poderia manifestar o poder da criação. Seong Ji-han selou esse poder na torre do Deus Marcial para evitar usá-lo. Mas aqui eles estavam oferecendo a ele Luz Branca? Este mundo estava relacionado ao poder selado da luz? Definitivamente, era uma recriação do mundo muito boa para ser um bug. Seong Ji-han olhou para a próxima escolha com um olhar calmo. 2. Bloqueie a assimilação do vazio de Yoon-Sea. Bloqueie a assimilação do vazio de Yoon-Sea. Seong Ji continuará mirando em Yoon-Sea, às vezes seduzindo-a com palavras e às vezes forçando-a com poder. À medida que os 8 trigramas dos 9 palácios gravados na estátua desaparecem, o poder do vazio enfraquece. A obsessão de Seong Ji só irá parar quando ela estiver convencida de que Yoon-Sea pode se sustentar sozinha. Condições de conclusão da missão: concluir a submissão 1, concluir a missão vinculada, superação verdadeira. Recompensa de conclusão: Stat Blue mais 10. As condições são rigorosas e as recompensas são mesquinhas. A submissão 1 foi Yoon-Sea alcançando a Diamond League. Na verdade, isso era apenas uma questão de tempo e não uma missão difícil. Mas, o que é a Linked Quest, verdadeira superação? Ter que concluir uma segunda missão era um fardo considerável. Honestamente, se você olhasse apenas para as recompensas, parecia que alguém escolheria a opção 1 na tela de seleção de missões. Mas a escolha de Sang Ji-han já estava feita. Ainda é a opção 2. Dar a Luz Branca foi uma escolha que nada mais foi do que uma armadilha. Não havia como ele aceitar isso. Além disso, fazer de Yoon-Sea uma bruxa do vazio e enviá-la para um mundo exterior não manifestado. Não era algo que ele faria. Porém, antes de escolher Yoon-Sea. Sim. Você quer seguir a bruxa do vazio? Seong Ji-han pediu sua opinião. Se você está falando sobre a bruxa do vazio. Estou me referindo àquela estátua. Aquela que você disse que se parecia com sua mãe. Ah. Com isso, Yoon-Sea olhou para a bruxa do vazio com olhos trêmulos. Uma estátua que se parecia com sua mãe. Filha, este mundo já acabou. Seu pai abandonou você, e esse é falso. A única família que lhe resta sou eu. Ela estava tentando o seu melhor para apagar os 8 trigramas dos 9 palácios em seus lábios enquanto persuadia Yoon-Sea. É realmente minha mãe? Não sei, não posso dizer com certeza. Se eu a seguisse, o que aconteceria? Você se tornaria uma estátua assim, enterrada no vazio. É melhor do que morrer. Falso que afirma ser o Deus Marcial. Foi duro da parte dela chamá-lo de falso que afirmava ser o Deus Marcial. Seong Ji-han deixou isso passar com uma risada. Mas o Deus Marcial não é uma farsa? Em vez disso, Yoon-Sea ficou mais nervoso. Não, olhe para o lado oposto. O verdadeiro Deus Marcial está sentado lá. A falsificação será destruída em breve. A bruxa do vazio voltou seu olhar para o norte, onde o Deus Marcial Dongbang Sak estava localizado. Ela parecia certa de que ele perderia para Dongbang Sak. Se até mesmo essa farsa desaparecer, como você viverá? Então siga-me. Volte ao vazio. Então, o vazio começou a subir novamente do corpo da bruxa do vazio. Isso mostrou que ela estava determinada a levar Yoon-Sea com ela, não importa o que acontecesse. Sang Ji-han perguntou novamente. O que você vai fazer? Eu ainda não tenho certeza. Tenho que escolher imediatamente? Não, você pode pensar sobre isso lentamente. Seria difícil para ela escolher imediatamente. Quando Yoon-Sea atrasou sua decisão assim, ele escolheu a segunda missão nas opções. Bloquear a assimilação do vazio de Yoon-Sea. Então, ocorreu uma mudança na janela da submissão. 1. Yoon-Sea chega à Liga Diamante. 2. Absorva, alma perdida de Taiji, missão recorrente. 3. Bloqueie a assimilação do vazio de Yoon-Sea. Das 3 submissões, 2 delas foram substituídas por outras relacionadas a Yoon-Sea. Enquanto Seong Ji-han olhava para isso por um momento. Clarão. Em um instante, uma luz branca pura brilhou no corpo de Yoon-Sea. Esse é o poder da luz branca? Luz branca estatística. Ele havia aparecido pela primeira vez nas escolhas agora há pouco, estava agora tentando mover o poder da luz a sério? Seong Ji-han olhou para Yoon-Sea com um olhar calmo, mas... Deus Marcial, de repente ganhei um novo título. Ela estava apenas piscando com um rosto calmo. Um título, o que é? Bem, discípulo do Deus Marcial. Discípulo do Deus Marcial. Não foi esse um título que o Deus Marcial usou no passado quando usava constelações, incluindo Dongbang Sak. Mas isso estava saindo como título no sistema. O efeito do título diz: você pode acompanhar o Deus Marcial em áreas seladas. Áreas seladas. Sim, o que você acha? Devo usar esse título? Com essa pergunta, Seong Ji-han olhou para Seong Ji. Mesmo enquanto seu vazio era destruído por ele repetidamente, ela não tirava os olhos de Yoon-Sea. Se ele entrasse no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios,
Ela parecia que iria alcançar Yeon-sea com seu vazio imediatamente. Seria bom equipá-lo. Falso deus marcial. Agora, você está planejando fazer da minha filha sua discípula. São apenas palavras, não é? Sim, o deus marcial sempre cuida de mim. Então, sem hesitação, Yeon-sea equipa o título de discípulo do deus marcial. Falso, como você ousa? Então, o vazio que a bruxa do vazio emitiu começou a ficar ainda mais denso. Bem, não é difícil bloqueá-lo. Não importa o quanto a bruxa do vazio emitia o vazio, ela não poderia cruzar para o domínio azul. No entanto, Christopher também está aqui, então devo recuar por enquanto. Se fossem apenas Seong Ji-han e Yeon-sea, ele estaria bem entrando no diagrama dos 8 trigramas dos 9 palácios que estava gravado na bruxa do vazio. Mas se ele deixasse Christopher para trás e entrasse, havia uma grande chance de ver seu cadáver quando voltasse. Seria melhor atrasar a expedição e voltar mais tarde. Christopher, você está bem? Sim, estou bem, mas, bem, no bate-papo, eles estavam dizendo que mamãe e mãe têm o mesmo significado. Mesmo com os olhos cobertos e as costas viradas, ele ainda ouviu. Quer fosse alguém que estava traduzindo o coreano em tempo real no BattleTube, ele ainda estava curioso mesmo nesta situação. A mãe de Yeon-sea Nin é a Santa Seong-jia. A pessoa que foi sacrificada durante a ruptura da dungeon está aqui. Não. Ah, não aguento minha curiosidade. Enquanto ele tentava virar ligeiramente a cabeça. Eike. O corpo de Christopher virou enquanto seu rosto permanecia no lugar. Rachadura. Quando o som da articulação do pescoço ressoou, Sang Ji-han riu. Vamos voltar por enquanto. Suoshi. Depois de dizer essas palavras e levantar a mão, Christopher voou para o céu primeiro. Seong Ji-han e Yeon-sea também o seguiram. Ter minha filha roubada dos meus olhos. Então, como se estivesse com dor, a bruxa do vazio gritou do fundo do seu coração. Falso, essa dívida, eu vou pagá-la. Sua voz estava cheia de ódio, mas ela é animada, esta irmã aqui. Em contraste, Seong Ji-han só relaxou enquanto ouvia. No entanto, ao contrário de sua atitude. Durante esse curto período enquanto a expedição retornava do abismo para Seul. Sem chance. Essa estátua é mesmo Seong Ji-anin? O mundo estava virado de cabeça para baixo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.